Bem-vindos ao nosso PodSim 64, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre a fome. Estão presentes, fala o nome de vocês, né, gente? Vai lá. Ruth, Euridé, Rui e Vitória. Ok, vamos lá. Rui e Vitória tem que falar um pouquinho mais alto. É bom que já testa aqui. Vitória, pronto. Pronto, ok. Gente, o problema da fome envolve muita coisa, mas talvez, já para começar sendo bem objetivo, o problema da fome é a maior evidência, a maior prova que nós, seres da Terra, somos extremamente egoístas, né? É algo que, se a gente for receber um visitante de um outro planeta e ele descobrir o tanto de gente que passa fome aqui, a gente vai ter que ficar envergonhado, porque é uma questão, né, profundamente dolorosa, uma questão profundamente grave e, pasmem, uma questão relativamente fácil de resolver. Vamos já dar aqui os números, né? Para a gente não começar só com as notícias, né, a notícia que de qualquer maneira é boa, o último relatório da ONU, né, o estado da insegurança alimentar no mundo em 2015, relata o seguinte: o número de pessoas com fome diminuiu. Então, pelo menos isso, né? Hoje somos seres humanos aqui, temos no nosso planeta 795 milhões de pessoas passando fome. É muita gente. Quantas pessoas tem no Brasil aqui? 200 milhões. Então a gente tem aí 3 Brasis e meio passando fome. Quando a gente, eu não vou entrar em detalhe de calórico, mas assim, esse pessoal é que realmente não tem o mínimo necessário para ter o corpo funcionar, né? Então não é quem come pouco, não é quem faz 3 refeições por dia, é fome, né? É uma refeição por dia mal feita, é um dia sem comer, enfim, é realmente uma situação desesperadora. Diminuíram 10 milhões de pessoas do último ano para cá e nos últimos 10 anos diminuíram 167 milhões, né, em 10 anos. Então, menos mal, menos péssimo, sei lá como é que classifica isso, mas o fato é que ainda temos muita gente passando fome. Vamos tentar entender como é esse problema, vamos tentar entender um pouco como foi a postura dos espíritos em relação a isso, né? E como é que está a situação hoje. O dado que mais me chamou a atenção, eu já vou logo para ele, depois a gente fala um pouquinho do livro dos espíritos, é quanto custaria acabar com a fome no mundo, né? É importante perguntar isso, que tamanho é esse problema, né? Financeiramente, quanto é que custaria? Estima-se que custaria 20 bilhões de dólares por ano. Se a gente pensar em termos pessoais, é uma fortuna incalculável. Mas se a gente pensar em termos da riqueza do mundo, é uma quantia insignificante. Só para a gente ter ideia, né, foi gasto só em uma das guerras dos Estados Unidos, a guerra do Iraque, quase 5 trilhões de dólares. Quer dizer, 200... Dinheiro tem, né? Então, dinheiro tem, né? Dinheiro não falta. Tá faltando, né? Só para a gente ter ideia, se nós hoje, né, dia 24 de junho de 2015, se nós hoje, brasileiros, se o Brasil, nós brasileiros e o Brasil fosse a pátria do Evangelho, nós do Brasil acabaremos com a fome no mundo. Como? Com os recursos que o Brasil tem. Só com o dinheiro do Brasil. Recurso brasileiro, mas aí teria que ser a pátria do Evangelho de verdade. Sim, doar. Né? Teria que dizer assim, olha, vamos usar parte da nossa riqueza só para a gente ter alguma escala. Na reforma agora, desses últimos meses do governo, o governo economizou isso. De economia. E o país está funcionando, né? De economia que o governo fez. Não. Funcionando, que eu digo, não estamos passando fome, né? Depois a gente fala muito, pode sim, sobre a nossa drástica situação, mas não estamos passando fome, graças a Deus. Então, assim, só na última reforma foi isso. O que se estima de prejuízo da Petrobras, já que o assunto é esse, né? Foram 70 bilhões. Quer dizer, só o da Petrobras que o Brasil perdeu por corrupção já dava para pagar a comida do mundo aí no mínimo por 4 anos. Então, assim, dinheiro, e o Brasil está longe de ser o país mais rico do mundo, né?
né? Então, assim, só para a gente ter uma noção que é um problema terrível, é uma dor gigantesca, são pessoas sofrendo muito por algo que seria muito fácil resolver. Muito fácil. O que dói é isso. Porque às vezes a gente tem problema que não dá para resolver. Não. Né? Tem coisa que só está com uma doença grave, você não tem como resolver. Você ameniza, você trata. Mas o problema da fome é tão ridiculamente fácil de resolver do ponto de vista dos países que aí por isso que a gente diz, é egoísmo mesmo. Não é aquele problema que diz, não, mesmo, né, vamos tentar, mas está difícil. É algo simples de resolver. E o mais curioso, hoje já se produz comida que daria para todo mundo e é estragada. Então não é falta de dinheiro, não é falta de capacidade técnica, não é falta de tecnologia agrícola, é falta simplesmente de vontade real em acabar com o problema da fome. Né? Então isso aí... Um dia desse, eu vi numa reportagem de televisão o tanto que essa Ceasa, esse pessoal que revende produtos, legumes, essas coisas, verdura e tudo, o tanto que estraga. Apareceu um grupo agora, uma moça, que ela resolveu dar uma parada nisso aí. Ela foi lá, pegou as frutas que eles diziam que não servia, que estava estragada, e limpou tudinho, arrumou e vendia mais barato, avisando as pessoas, olha, esse é mais barato, porque tem uns defeitinhos. Olha aí. Eu vi essa reportagem. Você viu? Linda. Segundo essa reportagem. Sabe onde foi, Rui? Lembra? Que a gente coloca aqui. Eu acho que foi Jornal da Globo. É Globo. Foi na Globo. Eu vi essa reportagem. O que acontece, segundo essa reportagem, ela falava assim que... Ela não, né? Isso é um mercado mesmo. A fruta tem que estar bonita, não pode estar nem um pouco amassada, não sei o quê, porque senão não se vende. Vai para o supermercado, não se vende caro, né? Sim. Mas poderia se encaminhar. Até aí a lição é não se vende. Não se vende. Deixando bem claro, não se vende. Aí essa mulher fez isso. Ela foi na Ceasa e pegou as frutas pequenas, as frutas com pequeno defeito, um pouco amassada, um pouco defeituosa, organizou e fez um feirão a preços bem mais baratos. Vai fazer um suco de maçã e tá vendendo, e vende muito, e vende tudo. E tá vendendo demais. Agora eu não sei onde é que Olha foi que interessante. São ideias, mas são ideias maravilhosas. São ideias simples, que se funcionam, ela com toda a justiça ganha o dinheiro dela e dá acesso a pessoas que não poderiam comprar uma fruta mais cara. Né? Então, agora é interessante porque eu comecei a falar isso porque durante muito tempo tinha-se a teoria ilusória de que o problema é que o mundo não poderia produzir o suficiente. E aí é bem interessante a gente voltar para a época de Kardec. Porque na época de Kardec, até algum tempo ainda predominou isso, algumas décadas atrás, predominava uma teoria do Malthus, né? Acho que até sacerdote. Como é o nome? Malthus. Que ele dizia o seguinte, assim, falando bem simples. Quer falar, Vitória? Diga aí. Eu, mais ou menos, sabe o que eu estou pensando? Que o crescimento ia ser em forma geométrica, parece que a população ia crescer o dobro, sendo que a comida não ia crescer tanto. Seria um crescer em progressão aritmética quanto em geométrica, mas era isso. Tipo isso. Resumindo, era o quê? Ele dizia que a população ia crescer tanto que iria faltar comida. E no século XIX, né, a época dele, a época de Kardec, essa era a teoria que predominava. Até pouco tempo, aqui no Brasil, tinham fundações e tal, até se talvez bem intencionadas, né, não posso saber, mas que tinham campanhas de natalidade porque diziam que o grande problema era o excesso de gente. E é o que a China faz, né? O controle e tudo. Exato, eles fazem. Exato. A China faz ainda, mas o que é que tinha por trás? Era isso, vai ter tanta gente que não vai ter comida. Não vai dar. Então, por muito tempo se passou essa ideia que o problema da fome era excesso de gente. Na época de Kardec, isso era a teoria, né, era a teoria da moda, a teoria respeitada. Só que Kardec,
né, fez a besteira, entre aspas, né, brincando, teve a coragem, a ousadia de perguntar para os espíritos: é isso mesmo? Aí a gente vê o pesquisador. Né? Porque se a gente não entendeu o que estava acontecendo na época de Kardec, tem pergunta que não faz muito sentido. Né? Porque hoje em dia, assim, quem estuda a área sabe, é muito claro que o problema da fome é um problema de egoísmo. Você tem tecnologia, você tem recursos, você tem dinheiro, você tem terra, tem tudo. Problema de querer sanar o sofrimento do outro. Na época de Kardec isso não estava tão claro. Só um parênteses. Nesse relatório aí, ele fala, dá algum dado de quantidade de comida que é estragada ou não? Não, nesse não, mas eu já pesquisei isso e é coisa para alimentar todo mundo e ainda sobrar muito. Os números são esses. Sim. Um que está estragado, você alimentaria todo mundo e ainda sobraria. Ainda estragaria. Estragaria, não tinha o que fazer, tem que fazer alguma coisa para conservar. Então, o desperdício é algo gigantesco. Né? O desperdício, esse não se calculou ainda, né? Pelo menos que eu saiba, o desperdício em casa, mas só o desperdício calculado em restaurante, em ceasas e tal, já daria. Fora os desperdícios de casa. Né? Então, assim, mas na época de Kardec a grande teoria era essa. Não, tem muita gente, tem que arranjar um jeito de parar de nascer gente, porque não vai ter comida para todo mundo. Olha o que é que os espíritos respondem. Porque hoje, com todas as pesquisas, é fácil a gente dizer isso, mas na época de Kardec a grande teoria era essa, era do Malthus. E aí Kardec pergunta, né? Estamos falando de meios de conservação, Livro dos Espíritos. Eu vou ler só duas questões, 704 e 705. Na 704, Kardec pergunta o seguinte: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu meios para isso? Né? Porque já que deu a necessidade, mas Deus deu os meios? Sim. E se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir, de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes. O que é que eles estão dizendo? Porque Kardec não entrou na polêmica do nome, porque ele está dizendo assim: Malthus está errado. Né? Porque Deus vai fazer a terra, vai dar a capacidade da terra produzir quantas pessoas tiverem no mundo. Né? Kardec era muito sábio e não entrava nas polêmicas direto. Não, porque essa teoria, mas para quem estava na época, está falando de Malthus, porque Malthus está dizendo o contrário: a terra não vai ter capacidade de produzir alimento suficiente para o ser humano. E todo mundo caiu nessa. Querendo ser o... Não, fiz aqui meus cálculos e está provado aqui cientificamente que não vai dar. E os espíritos dizem. Pronto. De maneira... Quem sabia, quem via dos dois lados. Por isso que faz a terra produzir. Ele é interessante que ele usa a expressão a terra, porque a teoria do Malthus é justamente a produção de alimento. Né? Ele diz que vai crescer mais gente, vai nascer mais gente do que a terra vai ter capacidade de produzir alimento. Então é uma resposta direta para quem conhece a teoria. Né? Por isso que faz a terra produzir, de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Olha aí que enfático. Né? Então eles estão respondendo a teoria do Malthus. Então, Kardec não cita o nome dele, mas a resposta é a teoria do Malthus. Bom, mas para bom entendedor, né? Fala de terra e fala de habitante da terra. Fala de produção agrícola, né? Quando ele fala a terra produzindo, ele fala de produção agrícola. Sim. Pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Aí Kardec vai perguntar, mais uma vez, olha que Kardec conhece as teorias da época. Por que a terra nem sempre produz bastante para fornecer ao necessário ao homem? Quer dizer, Kardec está voltando ao mesmo assunto. Os espíritos estão dizendo que é. Kardec diz assim: mas vamos confirmar isso aqui. Por que a terra não produz? Porque o homem não... É que o homem a negligencia. Os espíritos estão defendendo nessa época uma posição extremamente polêmica. Porque estava provado, entre aspas, cientificamente, que a terra não podia produzir para tanta gente. Não tinha essa capacidade. E a população hoje, no mínimo, deve ser 5 vezes maior que a época de Kardec. E hoje a terra ainda produz para todo mundo. Né? Vamos ver aqui. É que o homem a negligencia, o homem é ingrato. E, no entanto, ela é uma excelente mãe. Frequentemente ele ainda acusa a natureza, né? Não, a culpa é da natureza que não produz alimento. A gente ouve isso até pouco tempo. Pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Né?
Se ela não supre todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Quer dizer, hoje nós temos uma riqueza absurda no mundo, absurda. No entanto, por que pessoas passam necessidade? Porque parte de nós emprega no supérfluo. E aí quer falta dizer o que necessário. Aí é a divisão Ingrata, né? Das riquezas. Vede como o árabe no deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias, né? Falsas. Mas quando a metade dos produtos é desperdiçado na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte. E esse no dia seguinte eu vou já comentar isso, né? E tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo da escassez? Na verdade, eu vos digo, não é a natureza imprevidente, é o homem que não sabe regular. Não sabe guardar. E aí é interessante porque ele diz aqui no dia seguinte, porque para quem não entende a reencarnação diz, bem, mas uma parte gasta no supérfluo e a outra que passa a miséria. Mas o que gasta no supérfluo vai ter o dia seguinte dele, né? E não é o dia seguinte 24 horas depois, é o dia seguinte o futuro. Possivelmente, se não nessa, outras encarnações. Sim. Então é importante que nós, que estamos na parte mais beneficiada do mundo, e é fato, nós somos privilegiados do ponto de vista humano. Nós comemos, nós nos vestimos, nós temos teto, né? Nós temos internet. É importante que a gente pense, né? O que é que eu estou fazendo pelos meus irmãos que estão lá, que estão nesse momento, né? No vagão dos pobres do trem da terra, que estão nesse momento, né? No lugar mais desconfortável. Com fome, com frio. Com fome, com frio, sem teto, né? Exposto. Então, quando a gente trata do problema da fome, é o problema que, sem sombra de dúvida, nos mostra o quê? Né? O quanto ainda nós somos egoístas. E aí eu fico pensando como seria recebido pela nossa sociedade, mesmo por nós espíritas, um presidente, né, um líder, que iniciasse uma campanha para que o Brasil acabasse pelo menos com a fome na América Latina. Nem no resto. Vamos começar. Né? Qual seria a nossa reação? Será que a nossa reação seria: chegou a hora, é óbvio, né? São irmãos, são filhos de Deus do mesmo jeito, mesmo estando em outro país, eu vou atuar para acabar com a fome? Ou nós diríamos: não, ninguém tem nada a ver com isso, é outro país que morra de fome? Porque eu imagino que, se nós de fato formos nos tornar a pátria do Evangelho, nós, enquanto país, teremos a obrigação moral de acabar com a fome no mundo. E aí ia ser... Pelo menos aqui. Pelo menos na América do Sul. Pelo menos aqui no Brasil. No Brasil, na América do Sul e na América Latina. Eu me conformava só com o Brasil. Né? Não, mas se for pátria do Evangelho, não pode. Se quiser ter a cerimônia do lado de lá e a gente receber o título de cidadão de pátria do Evangelho, tem que ajudar o mundo. Sim, mas tinha que começar pelo menos aqui. Eu acho assim. Comecemos pelo Brasil. Mas assim, no Brasil a gente começou, essa é a verdade. Os dados mostram que, até esse relatório da ONU cita, né, que a fome no Brasil reduziu significativamente. Se eu vejo aqui os números, mas assim, no Brasil nós começamos, né, com todos os problemas que nós estamos vivendo, esse mérito a gente tem. A fome no Brasil diminuiu muito. Na minha casa, eu nasci numa fazenda, então faz a comida, bota lá na mesa, você bota o olho maior do que a barriga, deixa. Tinha importância. Tinha pouco, tinha galinha, tinha tudo. Me casei. Rapaz, continuei nesse programa, né? Fazendo muita comida. Minha filha, tão engraçado. O Feijão não era católico, ele foi seminarista, mas dizia que não acreditava em nada. Mas ele tinha, sobre alimentação, ele tinha um conceito. Ele não admitia você deixar nada no seu prato. Você botou, você come.
O Heitor não bota de 2, 3, 10 vezes, mas bota pouco. Sim, depois você come mais. Mas são esses hábitos. Olha, mas isso aí foi uma lição de vida. Mas assim, eu acho que são esses hábitos, se nós de fato adotarmos isso, vai ajudar muito. Lógico que sim. Porque se a gente imaginar quanto sobra nos pratos todo dia, aqui para falar do Brasil, né, da gente, vai pro lixo. Né? Quer dizer, e é como ele falou, por que tem que botar 4 colheres? Na dúvida, bota 1, bota 2. Depois bota de novo. Não vai se acabar de cima da mesa. Só se tiver pouco. Eu faço isso, é interessante, às vezes as pessoas vão almoçar comigo lá em casa, no canto, aí eu coloco um pouquinho, a pessoa olha só isso. Por isso, olha, tá pago, a comida não vai sair correndo, não vai chegar ninguém. Tá aqui, tá tudo na mesa, não se preocupe, não vai ser, não vai ser. Depois, se eu quiser, eu volto. Eu boto outra vez, boto outra e vou. Porque... Mas isso aí foi importante demais. Mas são esses pequenos hábitos que a gente tem que ir, porque se a gente imaginar que se milhões de pessoas hoje que desperdiçam pararem de desperdiçar, sobra alimento, o preço cai, pessoas que não vão ter acesso conseguem. Antigamente quando eu fazia não, porque ainda faço, eu fazia sopa e o pão de açúcar nos dava um bocado de legumes, verdura, tudo. Depois veio uma lei que não podia mais dar. Não pode. Porque não pode, não sei, tem alguma coisa. Não pode. Não, eu ouvi falar, porque assim, gente, ser humano é complicado, estrago, né? Não, me disseram, mas eu também não sei, não fui atrás, se realmente é uma lei que não pode. Também não sei. Mas também me disseram o seguinte, que teve um supermercado que parou de dar, porque alguém foi lá, fez uma sopa e disse que estragou e que a pessoa passou mal e queria processar. Ora, mas é muito engraçado. Mas aí é no Brasil onde a gente se pega. Meu amigo, você quer pegar isso aqui para você fazer? Você assina um termo de compromisso dizendo que você vai selecionar. Lógico. E que a responsabilidade é sua, não é de quem está dando. E você não ia querer que nenhum filho seu, então, você ia se alimentar de uma coisa estragada. Então, né? E lá na Itália, quando eu fui lá outra vez, tinha um restaurante que a gente até morava, era um hotel e restaurante junto. Esse restaurante, quando sobrava, eles faziam pratos com o que sobrava mesmo, que ainda estava na panela, e entregando assim no fundo do restaurante. Vinha gente lá pedir, eles entregavam. E é interessante porque assim, a Europa, como sofreu muito com as 2 guerras mundiais e muita gente morreu realmente de fome, criou uma consciência. Né? No Brasil a gente não tem muito. No Brasil a gente ainda tem aquela ideia de que o excesso é algo chique. É curioso, é algo chique, assim, sobrou comida. Né? A fartura, mas o estragar, né? Muitas vezes a fartura significa, em alguns casos, o estragar. Não. É nesse sentido, é de estragar. Exatamente, mesmo, ninguém chega assim, não é fartura de comer bem, todo mundo comeu bem, não. Todo mundo come bem, mas sobra. E sem se dar conta, muita gente fala, foi ótimo, tinha lá camarão, não sei o que, estragando. Aí vocês, mas foi ótimo, estragando. A gente não se dá conta, né? A gente não se dá conta. E sem contar que tem aquela história que você... eu não vejo isso há muito tempo, mas que você come na casa de alguém e tem que deixar comida. É porque gostou, fica assim, susto porque tu não comeu todo. Não, antigamente era chique. Não, sobrou. É a fartura. Antigamente você não podia acabar o prato, não. Tinha que deixar um pouquinho, que era chique. Olha aí, onde é que chique estrago, né? Chique estrago, né? Exatamente. Então, a gente... A Ruth não tem... A Ruth, por isso, ela não vai ter nem para escutar. O apetite da Ruth não permite isso. Então, assim, é importante a gente pensar nisso. Como é que os nossos hábitos do dia a dia podem colaborar, né? E aí é curioso que a gente vê... os extremos, né? E aí é tipo do nosso atraso espiritual. De um lado, o excesso, o estrago, o excesso de alimentação, o estrago, enfim, e do outro, a escassez total, né? Típico da nossa realidade de planeta atrasado. Então, pessoa das mentes. Isso, os extremos, né? Então, é importante a gente começar a pensar nisso. Não é pouca gente, né? Não é pouca gente. Infelizmente
Então, a gente não vai poder individualmente resolver, mas a gente pode contribuir e quem sabe a gente começa a amadurecer. Vai fazendo uma corrente, né? A gente vai conseguir amadurecer e de fato resolver isso, né? Porque eu acho que, claro que tem a questão de cada um e etc, mas eu penso que nós deveríamos buscar dar a todo ser humano pelo menos o mínimo, né? Um lugar decente para viver, alimentação, quer dizer, que a alimentação é o mínimo do mínimo, né? É o mínimo do mínimo. Gandhi vai falar muito disso, né? E Gandhi vai dizer que, tem uma frase dele que eu acho bem interessante, que é a seguinte, ele diz: eu não consigo imaginar Deus aparecendo para um faminto a não ser que não seja em forma de comida. Quem disse isso? Gandhi, Mahatma Gandhi, lá na Índia. Porque é isso, gente, é a necessidade mais básica. Então, tem que aparecer. É em forma de comida mesmo. É isso que nós, quando estamos com muita fome, quando a gente está com muita fome, a gente não quer saber de nada mesmo. Né? Você precisa. O corpo exige aquilo ali. O corpo exige. E ele também, né, que foi o grande representante, né, o grande líder que propôs a não violência, ele vai dizer que a fome é o pior tipo de violência. E assim, seria muito fácil para nós resolvermos isso. E eu espero realmente que no futuro, quando surgir na pátria do Evangelho, porque se não surgir nós não seremos líderes religiosos, políticos, seja o que for, propondo a gente acabar de fato com a fome do Brasil e pelo menos da América Latina, a gente apoie. Seria muito fácil. É isso que a gente tem que entender, seria muito fácil. É muito fácil, desde que a gente consiga romper a barreira do egoísmo. No final das contas é isso. A barreira que faz com que existam pessoas isoladas nesse sentido de fome no mundo é simplesmente o egoísmo. Né? Se nós tivéssemos um país que quisesse acabar com a fome no mundo, nós acabaríamos. Nós, Brasil. Se nós quiséssemos, acabaríamos. Tem a Embrapa, que tem um trabalho maravilhoso. Nós temos recursos, seria vamos aqui fazer qualquer coisa, vamos reservar terra, vamos produzir. Isso aqui o Brasil vai ajudar a acabar com a fome no mundo. Pelo menos arroz e feijão não vai ter para todo mundo. Poderíamos fazer isso. Nós temos terra, nós temos tecnologia, graças a Deus, com o trabalho abnegado de milhares de pessoas aí da Embrapa, que a gente não sabe nem o nome, pelo menos da grande maioria, que tem uma tecnologia maravilhosa. Nós poderíamos. É algo simplesmente que diz assim, dizer eu quero, é o país dizer eu quero acabar com a fome. Pelo menos arroz e feijão vai ter, né? Mas pelo menos isso vai ter. Então é importante a gente começar a tomar essa consciência, porque quando se fala pátria do Evangelho, isso não é propaganda, ou é sério ou não é. E se é sério, eu acredito que o projeto seja sério, que parte do Cristo, a gente tem que ser coerente com isso. A gente não pode ser a pátria do Evangelho e só de nome, vai status. Então vai ser uma pátria do Evangelho falsa. Se ela for verdadeira, ela tem que ser cristã. Então temos que agir nós no nosso dia a dia, buscando trazer esse exemplo no dia a dia, mas também temos que ter uma consciência coletiva. Temos que ter uma consciência coletiva, né? Cortar desperdício, cortar corrupção, para que isso sirva a quem está necessitando mais. Não só para a gente. E só uma coisa que eu estou tentando falar desde o começo. Falei. A última matéria que eu tive de geografia na escola estava relacionada à reforma agrária. O professor falou. Eu não estava querendo ouvir. Aí, tanto ele falar, eu comecei a prestar atenção na aula. E ele foi falando que o governo ele propôs, para quem não conhece, acho que todo mundo mais ou menos conhece, que ele propôs distribuir terras para todo mundo, para os camponeses que já estavam nas terras. Tipo, tem gente, eu estou morando aqui, eu já moro aqui, sei lá, há 3 gerações. Vai ser mas sim. Não é no papel, entendeu? Então ele propôs fazer isso. No final da história ele não fez, ou fez muito pouco. E tem muita gente que tá lá num pedaço, num terreno, num campo há várias gerações, e do nada chega uma empresa e fala, sai, que a gente vai, é nosso agora.
Entendeu? Só isso, essa reforma agrária sair do papel e ser na prática, para que essas pessoas possam continuar no lugar onde elas estão e não ser abusadas desse jeito, porque é um abuso. Você está no canto, você tem seu sustento, você e outra coisa, trabalhou a terra, ajeitou. Entendeu? Só isso, assim, eu acho que já seria um grande avanço. E também em relação à fome. Não, e que na verdade é a mesma coisa, né? Se a gente tivesse tido, e aí não estou falando de governo, porque nenhum fez no volume e com a quantidade e a qualidade necessária. Não foi feito. Não se faz por quê, né? Aí é a famosa prioridade, para onde vão os recursos, a vontade política, e aí começa. Então, tudo isso está muito ligado, né? A reforma agrária com certeza, o tema da corrupção com certeza, o tema da vontade política com certeza. E aí, para encerrar, é interessante, para mim é uma grande lição do Gandhi, né? Gandhi liderou a libertação da Índia, conseguiu, a gente pode até no programa falar um pouco disso, que realmente deixou lições para a humanidade. E aí ele vai dizer, e quando a Índia fica independente, ele não quer nenhum cargo para ele, continua com a vida simples dele. E quando as pessoas iam falar dos políticos, ele simplesmente, com muita calma, sorria e dizia: os políticos farão o que o povo quiser. E a preocupação dele era educar o povo. Então, se a gente entende isso, a grande questão é: nós estamos nos educando para criar uma consciência social para que de fato seja feito? Porque a verdade é essa, parte da responsabilidade é nossa, porque o político vai fazer o que o povo quiser, porque ele quer ser eleito, essa é a grande maioria. Então, se nós tivéssemos... E se não fizer numa outra eleição, tira. E aí eles começam a aprender. Então a grande questão, e aí eu concordo com o Gandhi, é educar nós, o povo. Porque se nós exigíssemos que tivesse reforma agrária bem feita, teria. Se nós exigirmos um dia que o Brasil não é para ter fome e que é para ajudar os outros que estão passando fome, fará. Recurso tem. Aparecerá alguém que vai... Alguém vai dizer, bem, eu vou fazer isso aqui. E vai ser apoiado pelo povo e vai fazer. Vai. Então, a grande questão é essa agora. Qual é o desafio? Nós estamos de fato conscientes disso? Né? Que é uma obrigação nossa, no dia a dia, fomentar isso. À medida em que essa consciência se amplie, os problemas começarão a ser solucionados. Enquanto ela não houver essa consciência, pelo menos numa parte significativa da população, não serão. Né? É o desafio que a gente tem. Né? E aí a gente tem que trabalhar com isso. Bem, gente, esse foi o nosso tema. Sugestões para o próximo programa. O que é que vocês acham? Alguém tem algum tema? Eu não me lembro. João Vitório. A gente pode falar um pouquinho mais de Gandhi, né? Gandhi é um bom exemplo. Temos aqui Gandhi, mais algum tema? Vamos fazer uma votação aqui, né? Alguém sugere? Gandhi, já tinha pensado. Eu sugiro. Tem dois carros, vocês estão votando só num, eu falei nem outra proposta. Já aí a eleição está furada, vamos anular isso, não fazer outro, não. Temos o Gandhi, só para a gente ir falando dos temas, até também para quem está ouvindo, e despertando. Então, tem eu Gandhi. Vi até um livro, eu me interessei muito por Osho. Falar do Osho, aí é uma outra personalidade. Temos Gandhi, temos Osho e temos um outro tema que o fato de a gente escolher um não quer dizer que a gente não vai ver o outro no futuro, estamos escolhendo o próximo. E eu estava pensando um pouco sobre educação, né? Um projeto de educação para o país. Vamos tratar desse. Do próximo programa, Gandhi? Vamos fazer Gandhi, a gente fecha o ciclo, aí depois começa a educação. Pode ser Gandhi, então. Pode ser Gandhi, então. Vamos falar de Gandhi. Assim, eu sou suspeito, eu amo os espíritos que eu mais gosto, né? Que eu realmente adoro. Tem um filme, que a gente vai falar do filme. Eu gravei o filme, por coincidência, eu gravei o filme segunda-feira e não assisti. Aquele filme é o filme mais... É um que ganhou vários Oscars. Ele é um filme bem fiel, ele é baseado num livro, né, que eu até li sobre o Gandhi, o livro chama-se Só Gandhi, que é feito por um famoso, um cara muito bom, um grande repórter, acho que ele é norte-americano. E o filme é baseado no livro. Então fica já a dica para quem quiser assistir o filme ou rever o filme. Gandhi é considerada a última grande produção, superprodução de cinema. Vou contar só o começo do filme, que eu acho que é uma informação, duas informações importantes, né, para quem quiser já ver o filme. Uma é o filme começa com o enterro do Gandhi.
Não estou estragando o final, né? Gandhi morreu em 1940. Então, não é o tipo de uma notícia que vai estragar o filme. Gandhi morreu. E o filme, quando foi filmado, eles reconstituíram o enterro do Gandhi. E o ator fala até emocionado que 500 mil pessoas acompanharam a encenação do enterro. E as pessoas viveram o enterro e se emocionaram de novo. Então, assim, é uma coisa que não existe mais no cinema. Foi a última grande superprodução nesse sentido. E o enterro do começo do filme, assim, aquelas pessoas são reais. Elas saíram à rua para relembrar o enterro do Gandhi. Ele diz que o senso de humor do povo, que é sempre legal, e eles começavam a jogar pétalas nele, e ele ficava doido, que ele não podia mexer, o ator contando, né, porque ele era o grande morto, e o povo jogando rosa, e ele disse, não posso mexer, não posso mexer. Nada, porque estava morto. E uma outra coisa que ele conta, isso não no filme, mas no making of, né, quem assiste aí em DVD tem, ele disse que quando ele estava gravando, acho que o sobrinho do Gandhi foi visitá-lo, alguém que foi muito ligado ao Gandhi, e foram lanchar junto, né? Ele estava fazendo o Gandhi, o papel, então foram lanchar juntos. E lancharam, essa pessoa não falou nada durante o lanche, ele ficou constrangido assim, né? Como, tô fazendo o papel, acho que do tio dele, né? Então fica aquela coisa meio que, será que tô certo? Será que ele vai dizer que será que ele tá gostando? Não vai dizer que não tem nada a ver e tal. E o ator se dedicou muito, né? Se saiu muito bem. E então foram lanchar, ele ficou em silêncio o lanche todo. No final ele apenas olhou para ele e disse o seguinte: não se preocupe, o filme vai dar certo, existem forças invisíveis lhe amparando. Ixi, não sabia nada. Olha que coisa interessante, né? O cara ficou meio assim, né? E tal, e etc. E o filme foi excepcional, é um dos grandes filmes da história do cinema. Então fica a sugestão, quem não viu, tente ver. Quem viu, eu sugiro que reveja, não vai, né? Eu já vi perdi o número de vezes que eu vi esse filme, mas eu vi várias vezes. Eu não vi não, mas passou domingo e eu gravei segunda-feira, então tá passando direto na TV a cabo. A cabo, acredito, não sei se foi à tarde que passou até. Passou segunda à tarde, eu gravei e ainda não assisti. Vou ver se eu assisto até o final de semana. Fica a dica, quem puder assiste, vai ser o tema do nosso próximo programa. A gente vai refletir um pouco sobre a vida de Gandhi e eu acho que é um grande modelo para nós espíritas. Já para encerrar, sabe por quê? Porque às vezes a gente conhece o espiritismo e fica numa dimensão meio alienada da realidade. Não, espiritismo é só espírito, é só mediunidade, é só do mundo espiritual. E Gandhi foi um dos espíritos mais evoluídos do século XX, não resta a menor dúvida disso. É profundamente espiritualizado, mas também profundamente ligado ao sofrimento das pessoas. Então eu acho que ele traz essa lição profunda de como a gente pode e deve aliar a espiritualidade à vida prática. E as pesquisas das últimas décadas sobre o Novo Testamento, sobre os judeus da época do Cristo, sobre Jesus e sobre Paulo dizem a mesma coisa. Para Paulo, para Jesus e para os judeus da época dele, religião não é o que a gente entende hoje. Religião e espiritualidade está profundamente ligada às questões práticas da vida. O dia a dia. O dia a dia. Né? Verdadeira espiritualidade é dia a dia. Não é ir só para mediúnico receber espírito e pronto. Não é isso, né? É trazer isso para a vida. E Gandhi é esse grande espírito. Vou encerrar com uma reflexão do Tomás Novelino, que foi discípulo e continuador de Eurípides Barçanufo. E conversando com uma pessoa que eu conheci, ele comentou o seguinte. Ele disse que sempre carregou uma grande dúvida. Esse Tomás Novelino é um espírito superior, tá certo? Ele tem uma vida, não vou falar agora, mas teve uma vida extraordinária. Lúcido, uma pessoa muito pobre, órfão, se tornou médico, depois se tornou empresário para poder ter dinheiro para bancar as obras sociais, se tornou um empresário riquíssimo. Fundou o Colégio Pestalozzi em Franca, que funciona até hoje, é referência na cidade. Eu tive com uma pessoa de lá em São Paulo, ela comentou. Uma escola excepcional a todos os níveis. Então foi um discípulo continuador e coerente com Eurípides. Quando eu estive em Sacramento, uma pessoa comentou que ele foi em Sacramento com 99 anos e relembrou a aula de português que Eurípides deu para ele. Eita memória. Então Tomás Novelino diz o seguinte, que sempre teve uma grande dúvida.
quem teria sido o espírito mais evoluído, se Eurípides ou Sigante. Ele sempre ficou na dúvida, assim. Ele avaliava um e outro e disse que nunca conseguiu decidir quem de fato foi, né? Então, claro que ninguém está falando isso, né? Exatamente, é uma boa indecisão. Mas a gente está falando isso não para entrar em briga, né? Em questões de vaidade, mas é só para a gente ter uma dimensão da grandeza de Gandhi, né? E ele conviveu com Eurípides. Ele estava no dia a dia do Eurípides, ele foi aluno do Eurípides, ele cresceu orientado e inspirado por Eurípides. Então são dois. E aí, por que eu lembrei disso? Porque Eurípides também é esse outro grande exemplo de uma mediunidade, né, ainda mais ampla do que a do Gandhi, né? O Gandhi tem alguns fenômenos mediúnicos, mas também ele não relata, ninguém sabe, mas também com a vida extremamente prática, né? Eurípides funda um colégio, Eurípides cuida de doente, Eurípides cuida de enfermo, Eurípides funda uma farmácia para dar remédio de graça. Isso é atuação social. Ele podia ficar só lá mediunizado, não faz mais nada. Mas, pronto, tá não, eu sou aqui muito médio, está trabalhando. Ele unia as coisas. Então, acho que são dois grandes exemplos que a gente tem de indivíduos muito espiritualizados que unem a espiritualidade, o dia a dia e uma prática e uma luta social, né? Uma atuação social firme. Claro que a gente tem outro grande espírito evoluído também, né? Que fez a mesma coisa. Mas aí vai ser um outro programa, o nosso também. O mestre do Marcos, né, na época do Cristo, Lisandro Bezerra de Menezes, que também tem a mesma postura, né, a atuação de Bezerra. Por que que Bezerra não entra nessa reflexão do Tomás de Novelino? Porque Bezerra é do século XIX. Né? Bezerra foi do século XIX, principal, né? A principal atuação do Eurípides e do Gandhi foi século XX. Então, mas no século XIX a gente tem Bezerra também que faz a mesma coisa, né? Foi político, foi médico, foi um grande administrador. Então, é essa união que talvez a gente precise, esses exemplos de união, né? Para não ficar vivendo no mundo como simplesmente um animal, como diz o povo, como um bicho, mas também nem ficar só, eu sou espírito, né? Estou na espiritualidade, né? Não tem nada a ver com isso, estou vendo vocês das nuvens. Então, estou aqui de cima. Fica então eleito o tema Gandhi para o nosso próximo encontro, né? Fica aí a sugestão do filme, né? De assistir o filme. Tem cenas belíssimas, a gente vai trazer algumas aqui para refletir sobre elas. Vamos para a nossa parte final. Não vamos ler o Evangelho, não, que a gente já leu, mas eu vou falar. Foi interessante que antes de começar o programa a gente leu o Evangelho, né? E caiu justamente desprendimento dos bens terrenos, né? Acho que tem tudo a ver com o tema. Exato. Fome. Vamos só fazer a nossa prece então, para a gente encerrar. Quem faz a prece? Ruth faz a prece? Vamos lá. Jesus, Cristo, obrigado por esse ensinamento de desprendimento dos materiais, da gente se aprender a não desperdiçar, aprender a se desfazer um pouco do supérfluo e ficar só com o necessário e ajudar também no que a gente pode, orar e pedir pelo diminuimento da fome que é tão grande no mundo, que essa situação se reverta um dia e tenho muita vontade de ver isso acontecer. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Que a paz do Cristo toque todos os corações que me ouvem, porque é vontade de Deus que os seguidores do maior mestre dos mestres saibam que é a partir da paz que se realizam as verdadeiras transformações. Coloco-me à disposição para reflexões sobre o tema abordado hoje. No Brasil, como a Vitória disse, lá na Europa eles têm essa consciência de entregarem, de não estragar comida. E aqui a gente não se vê isso. E foi até abordado que não se faz isso porque a gente não tem consciência, mas eu pergunto, será que é só isso? Será que também não tem um pouco de preconceito? Por exemplo, em um restaurante dá para outras coisas, não vou dar porque vai encher de mendigo aqui, por exemplo. Então eu pergunto, será que é realmente só a falta de consciência? Será que não tem mais nada envolvido nisso?
no Brasil, verificamos um imenso potencial de fraternidade, mas também verificamos a acomodação daqueles que deveriam ser, como diz o Mestre, o sal da terra, o fermento que faz a massa crescer. Falamos dos verdadeiros cristãos. A verdade, minha amiga, é que atuar em relação à fome deverá ser apenas o início do processo de renovação social do mundo e, em particular, falamos agora da pátria do Evangelho. É necessário se perguntar: que forças emocionais sustentam a miséria no mundo? Sim, são forças, são posturas, são energias. Não deveria mais haver mendigos e pobres na pátria do Evangelho. Não deveria mais haver crianças descalças nas ruas. Porque o Cristo já nos ensinou a todos: necessário, indispensável amparar os aflitos. Necessário e indispensável acolher a todos. Será um dia feliz quando o movimento espírita assumir a sua responsabilidade de renovação social. Porque muitos pensam que a renovação social se dará por meio da política e dos partidos. Uma ideia falsa, divulgada por muitas mentes desavisadas ou interesseiras. A renovação social se dará quando os espíritas entenderem que sim, possuem obrigações com seus irmãos que mais sofrem. Porque os espíritas que têm afinidade com a área de fazendas e de alimentos não tornam suas terras produtivas e sustentáveis para fornecer alimentos gratuitamente ou a preço de custo. Porque é mais fácil doar alguns reais e fazer de conta que fez sua parte. Porque o espírita deveria entender: se eu tenho terra ou saber relativo à produção de alimentos, não foi apenas para a minha satisfação própria. Deus me concedeu tais contextos e oportunidades para que eu sirva os que têm necessidade. Porque o espírita que está envolvido em situações de construção, seja pelo saber ou pelas posses, deveria se perguntar: como posso utilizar isso para auxiliar meus irmãos mais necessitados que não têm teto? Porque o espírita que estuda os fenômenos sociais deveria se questionar como esse conhecimento poderá também ser posto em ação para contribuir por uma sociedade menos injusta. É importante entender isso, porque muitos pensam ainda, mesmo os que possuem certa consciência espiritual, que basta ser simpático, que basta aparecer uma pessoa espiritualizada ou elegante para conquistar o reino dos céus. Não entenderam ainda, ou não quiseram entender, o encontro de Jesus com Zaqueu, o homem rico, que ao receber o Cristo em sua casa, dar-se conta que a vida é mais do que posse e diz: utilizarei os meus bens para aplacar o sofrimento dos meus irmãos. Porque no dia que o indivíduo cristão fizer isso, e bens não significam apenas riquezas materiais, mas também conhecimentos e saberes. Portanto, no dia em que o cristão faz isso, ele ouve em sua consciência a voz suave do Mestre dizer: hoje a salvação entrou em tua casa, meu filho. É importante que a consciência espírita, que dorme e terá pesadelos pavorosos se não quiser acordar, entenda: não estás no mundo espírita cristão para uma doação de poucas horas por semana.
deverá ser. Este é o convite, apóstolo imperfeito, mas sincero, do Mestre da Galileia. Tudo aquilo que Deus permite que esteja em vossas mãos é para o vosso uso, mas também para dos vossos irmãos. Nada do que Deus te concede é apenas para ti, meu irmão. Pensa nisso, porque a vida na terra é breve. E quando tiverdes o momento do teu retorno, isso tua própria consciência te dirá. Que fizestes com tudo o que Deus te deu? Olha, alegra-te ou lamenta, porque assim farão contigo no mundo espiritual e nas vidas futuras. Pensai sempre, amigos, estais no mundo de profundas dores, e olhai para dentro de si e vede o que Deus te concedeu, e aí saberás o que deves fazer. Por isso, minha amiga, respondendo diretamente, o problema do Brasil é a consciência cristã que está adormecida. Vemos corações simpáticos, vemos corações sensíveis, mas a consciência cristã ainda dorme. A consciência cristã ainda faz obras limitadas, quando o Mestre doou a própria vida para sensibilizar os nossos corações. Falta-nos, portanto, despertar. E por isso estamos aqui. É ordem do mais alto que seja despertada a consciência cristã do Brasil. A consciência dorme. Seu potencial é enorme. Caberá a cada um decidir o que fazer consigo mesmo e, naturalmente, colher os frutos da decisão íntima e intransferível. Ainda alguma questão? Eu só queria reiterar aqui, já que a gente estava falando no Livro dos Espíritos, a gente comentou aqui duas questões, né, a 704 e a 705, e eu estou vendo aqui a 712, quando Kardec pergunta: com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? E aí os Espíritos responderam, né? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Acho que é bem isso que foi comentado aí agora. Quando nós, cristãos, de maneira geral, não só os espíritas, mas os cristãos, não tomamos consciência da nossa missão, né? E somos tentados a usufruir mais, a esbanjar, a estragar, e desperdiçamos e não cumprimos a missão que nos foi dada. Sim. Qual é a maior das tentações, senão adormecer a consciência? Qual a maior das tentações, senão afastar-se do Cristo? Qual a maior das tentações, senão falar para si mesmo: não posso ouvir a voz da fraternidade em mim, senão sofrerei, senão ficarei sem nada. Sim, é exatamente isso, meu amigo. Porque Deus concede muito à parte da humanidade para que ela compartilhe com a parte que não tem. E a tentação é o não compartilhar, é o não ouvir a voz da consciência, é o querer sempre mais para si, esquecendo-se paulatinamente do sofrimento do outro. Lembremos-nos sempre. O convite é sermos cristãos. E enquanto não aceitarmos em profundidade esse convite, seremos vítimas das tentações, que na verdade seremos vítimas da nossa escolha em não seguir ao Cristo. Despeço-me de todos,
desejando uma semana de profundas reflexões emocionais e sociais e preparando-se para o nosso próximo encontro, que, segundo a decisão de vocês e que nos alegra, falaremos sobre esse espírito corajoso e austero que teve a maior de todas as coragens: seguir a lei de Deus e seguir ao Cristo, como vocês descobrirão estudando a vida dele. Tinha uma lucidez plena de que o Cristo é a luz do mundo. Muita paz, do vosso irmão e amigo Caibar Schutel.